Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Estou aqui já há alguns vídeos falando sobre a história de Davi, uma história riquíssima que tem muito a me ensinar e a ensinar a você. No vídeo passado eu estava falando sobre uma questão teológica muito debatida, que é o que de fato apareceu para Saul. Saul vai consultar, Saul está completamente desesperado, está prestes a perder a guerra, ele não tem como consultar Deus, então ele pega e vai até uma feiticeira, e a feiticeira faz subir do mundo dos mortos Samuel. E essa é a questão teológica, né? Que se de fato se tratava de Samuel ou não. O que está claro que nós entendemos é que você e eu não temos acesso ao mundo dos mortos. Se por um acaso eu for consultar um morto e aparecer, com certeza não é um morto, porque eu não tenho acesso, ninguém tem acesso. Esse é o entendimento bíblico. Eu sei que tem religiões que acreditam nisso, como por exemplo o Espiritismo, mas dentro do escopo da Bíblia Sagrada, deixa muito claro que nem eu e nem você tem acesso ao mundo dos mortos. Se aparecer algum morto, não é morto, é alguma outra coisa. E aí eu tenho as respostas, a Bíblia mostra umas respostas que uns vão aceitar e outros não. Mas o ponto é esse, que nós não temos acesso. Porém, Deus tem acesso. Então alguns teólogos vão defender que de fato quem subiu foi Samuel, porque Deus trouxe Samuel, e não há nada errado com essa interpretação. Não fica, como eu disse, não fica muito claro qual delas que é, mas o ponto é que você não deve consultar. Esse é o ponto que as Escrituras vai deixar claro para você. Agora, o que eu defendo, eu acredito mais, vai mais com a minha concepção, eu dei os meus argumentos aqui no vídeo passado, é que de fato não se tratava aqui de Samuel, se tratava de outra coisa. Mas ele ouve a palavra de que de fato o reino dele vai se quebrar, vai cair, ele tem uma péssima notícia, quase não come, desesperado com aquela notícia. E agora chegamos aqui no capítulo 29, que enquanto estava acontecendo isso lá com Saul, o que estava acontecendo com Davi era que estava se preparando para essa batalha. Então, ajuntaram-se os filisteus no capítulo 29, todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se aos israelitas junto à fonte da casa de Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então aqui, Aquis ele chama Davi, porque agora é o herói dele, né? O herói de Aquis agora é Davi. E só que quando os outros, porque assim, nessa época aqui, é porque às vezes é complicado falar, às vezes a gente não consegue compreender bem o que está acontecendo, porque o sistema de governo da época não se assemelha muito com o de agora. Por exemplo, agora temos presidenciáveis, temos o reinado também, né? Só que o reinado na Inglaterra, por exemplo, lá tem a rainha, né, que até hoje está viva lá, tem os príncipes, né? Então, só que nessa época aqui, as cidades, os governantes, né, o governo estatal, também tinha essa nomenclatura de rei. Então aqui, Aquis era um rei de Gat. Gat, na verdade, não é um país, aqui é uma cidade, dentro do Império dos Filisteus. Só que fora Gat havia outras cidades, e nessas cidades todas os governantes eram chamados de rei. É por isso que às vezes a gente confunde um pouco. Então aqui se ajuntaram 6 cidades para poder batalhar contra Israel. Só que quando eles chegam lá e vê Davi, eles começam a se incomodar com Davi. Porém, no versículo 4, porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe, os príncipes dos filisteus: faz voltar esse homem, porque para tornar o seu lugar em que tu pusestes, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário a batalha, pois com que poderia se guardar do seu senhor? Porventura não seria com a cabeça desses homens? Então eles se incomodam demais, porque Davi estava ali, e Davi, eles não confiavam em Davi. E já o rei de Gat acredita demais em Davi, por causa dos vídeos passados, a qual eu estou narrando aqui essa história. Então no versículo 7 ele diz: volta, pois, agora e vai em paz. É o rei de Gat falando para Davi: para que não façais mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: por quê? O que eu fiz?
Ou o que achas do teu servo desde o dia em que estiveste diante de ti até o dia de hoje, para que não vás a peleja contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis, e disse a Davi, bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Como ele estava enganado, hein? Como o rei Aquis estava enganado, né? Porém, disseram os príncipes filisteus, não suba este conosco à batalha. Então, deixa eu te explicar aqui. A verdade é que Davi aqui estava sendo muito cínico, muito falso, Davi estava sendo aqui. Esse é um ponto que eu já defendi em outros vídeos, que realmente é lindo na Bíblia, que Deus não esconde os defeitos dos seus heróis. Davi aqui é um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido por Deus, mas porém está aqui escancarado tanto de pecado que esse homem tinha. Esse Davi aqui estava falando cinicamente com o rei, dizendo, olha, que isso, que eu fiz? Eu não fiz nada, tal. Porque no vídeo passado, como eu estava falando aqui para vocês, Davi estava secretamente matando os inimigos de Israel, dizendo para o rei de Gate, que é, na verdade, que é o Aquis, que de fato ele estava guerreando as guerras deles, mas ele não estava, ele estava guerreando as guerras de Israel. E é lógico que se Davi fosse para a batalha aqui, os outros reis estavam certos, Davi ia se voltar contra eles, claramente, para você ver o quanto ele estava sendo cínico aqui. Agora é claro que isso vai ter uma consequência. Isso não vai ficar barato aqui, é claro que tem consequência. E a consequência está justamente no próximo capítulo, que é o capítulo 30. Estamos chegando ao final desse 1 Samuel e já logo vamos entrar em 2 Samuel, continuando essa história de Davi, que ela realmente é riquíssima. Então, Davi, ele ouve o rei, ele pega e volta, e vai ficar na cidade de Siclac, onde ele já estava já quase um ano já, né? Só que quando ele chega lá, ele tem uma péssima notícia. Olha a péssima notícia que ele tem. Pois que chegando Davi e os seus homens, no terceiro dia, aqui ó, no terceiro dia Davi chega. Então, quando aquela profecia lá falava que no próximo dia Saul ia ser entregue na mão dos filisteus, você vê que não foi, né? Olha o tanto de dia que passou. Então, vamos lá. E os amalequitas tinham invadido no sul e Siclac tinha ferido Siclac e o tinha queimado a fogo. E tinha levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, ninguém porém mataram. Então somente o levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimados a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo se achavam com ele, alçaram sua voz e choraram até que neles não houvesse forças para chorar. Então, eles chegam na cidade de Siclac, eles estão lá, né, fazendo essa guerra de Davi. Davi estava guerreando contra os inimigos de Israel, dizendo para o rei de Gate que estava lutando contra os adversários de Aquis, que na verdade isso não estava acontecendo. Ele estava agindo falsamente. E quando é o ápice, o momento que ele vai batalhar contra o povo de Israel, os filisteus não aceitam ele, então ele volta para casa. Passou-se vários dias isso aqui. Quando ele chega na casa, ele tem essa péssima notícia. A cidade está toda queimada. As mulheres foram levadas e os filhos deles também, e todos os despojos. E aqui é uma notícia difícil demais de ser assistida, né? Então, num dia só, perde mulher, perde filhos e perde todos os bens. É algo muito difícil. É uma tragédia que aconteceu aqui. E talvez possa ser que você esteja passando por algo muito trágico, algo que você não esperava, que é muito doloroso de se ver, muito doloroso de se assistir. E a atitude aqui foi chorar até perder as forças, porque isso é natural e é normal. Em tempos de luto, você de fato tem que chorar. Tem pessoas que querem aguentar, querem se mostrar forte, e não há nenhum problema em ser fraco, porque ninguém é forte o tempo todo. Quando você recebe más notícias, o que todo mundo espera é que você se entristeça mesmo, é que você fraqueje. Quando você está passando por uma grande dificuldade, é o que se espera de você isso, não é que você seja o super-homem. Tem uma passagem muito linda que fala que os discípulos estavam no barco e eles estavam desesperados. Por que eles estavam desesperados? Porque o barco com certeza devia estar balançando forte, aquele vento forte, aquela coisa horrível, eles não deviam estar se segurando em pé. Em momentos de grande tribulação, de grandes dificuldades, realmente é difícil ficar de pé. É difícil você não fraquejar na fé e tá tudo bem. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é super-homem aqui. Se permita sentir a dor.
A dor, muitas vezes, ela é muito importante para o nosso aprendizado, tanto para o corpo, né? Se eu não sentisse dor, eu não saberia que precisaria de tratamento. A dor ela é muito importante. Às vezes você fala assim, nossa, eu estou passando por um momento sentimental onde é muito doloroso, né? Mas só que a dor ela tem motivo de existir. Então, não receba a dor como algo que você precisa, como muitas pessoas elas querem, ninguém de verdade quer se matar, né? As pessoas na verdade querem parar de sofrer, querem parar de sentir dor. E é por causa desse tipo de pensamento que muitas igrejas também vendem a falsa promessa de, por exemplo, tem uma certa igreja que ela se apresenta, o slogan dela é pare de sofrer. Pare de... Quem é que não quer parar de sofrer, irmão? Todo mundo quer parar de sofrer. Ele quer vender isso para que você possa contribuir, que você possa usar a fé, quer dizer, é a fé na fé, né? Não é a fé em Deus, né? Citam Deus. Mas na verdade, o ponto lá é tenha fé na fé. Quer dizer, então, sofrer realmente é extremamente terrível, mas só que existe motivo para isso. Nada que acontece na minha vida e na sua vida é por acaso. A Bíblia fala que tudo que acontece é para a glória de Deus e tudo que acontece existe um porquê, existe um motivo. Então, esse momento de dor que você está passando, não feche os seus olhos, sabe? Tem uma passagem também que fala que Davi, ele perde o filho dele, né? Está lá na frente, está lá no 2 Samuel, vamos chegar lá. Ele perde o filho e ele antes de ele perder o filho está muito doente, ele está muito entristecido, ele está realmente muito penoso, chorando muito, né? Porque querendo que Deus fizesse alguma coisa, ao ponto de as pessoas olharem para ele e ficarem com dó. Quando a criança morre, eles têm até medo de falar para Davi, eles chegam a cochichar, porque eles têm medo de falar para Davi, olha, Davi está quase morrendo, se a gente der essa notícia para ele, pronto, ele vai terminar de morrer. Só que Davi, percebendo que se tratava de que alguma coisa ruim tinha acontecido, ele pergunta, a criança faleceu? E eles dizem, de fato a criança faleceu. Então Davi agora coloca uma roupa, coloca uma veste, se unge e ele pede o banquete. E ninguém entende. Mas como é que pode? Você estava quase morrendo. E agora que você sabe que a criança morreu, você tem essa atitude toda, completamente o oposto, né? Ninguém espera isso. E ele pega e diz, olha, enquanto a criança estava doente, eu estava orando a Deus, torcendo que Deus pudesse agir. Uma vez que ela morreu, ela nunca mais virá até mim. Porém, um dia eu vou até ela. Então, esse é o ponto. Você saber lidar com as suas dores. Perdeu o emprego. A esposa foi embora. Tomou chifre, né? A traição. Essas coisas que são extremamente dolorosas, uma perda de um familiar, são coisas muito dolorosas. Muito dolorosas. Mas se Deus permitiu que você passasse por isso, não pense que é para te matar, não pense que é para acabar com a tua raça. É porque na dor a gente muitas vezes tem provisão, na dor a gente tem saídas, na dor a gente tem respostas, na dor a gente tem mudança de direção, se aproxima de Deus. Existem várias respostas para a dor. Então, se você está passando por um momento difícil, chore mesmo. Chore, receba, chore, fique angustiado, porque é isso que a gente espera de você. Só que você tem que entender que tem um momento que você tem que se levantar. Você pode chorar pela pessoa que partiu, você pode se entristecer e você deve se entristecer, você deve ficar penoso, deve ficar triste, mas não a vida toda. Tem um certo tempo para isso acontecer. Logo depois você tem que se levantar, sacudir a poeira e continuar a prosseguir a tua vida. Existem motivos na dor. E ele diz também, as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Então, até as mulheres de Davi foram pegas nisso aí. Davi muito se angustiou, e é óbvio que ele se angustiou, né? Como é que você não se angustia com uma situação dessa? E ele muito angustiado porque o povo falava em apedrejá-lo. Por que o povo falava em apedrejá-lo? Porque estava todo mundo desesperado. Então, no momento de muita dor, de desespero, cuidado, né? Cuidado para você não levar tão a sério que as pessoas estão falando, né? Se a pessoa está muito revoltada, se ela está... É aquele momento, você tem que compreender. Você também não tem esses momentos, a gente tem que tentar compreender as pessoas. E aqui as pessoas queriam matar Davi, mas não é de verdade. As pessoas queriam matar porque era o líder que levou ele para as batalhas e agora toda a casa foi queimada, se perdeu a mulher, os filhos. É a parte sentimental que ela é tão importante para a minha vida, é tão importante para a sua vida e aqui está perdido. Mas olha o que ele faz.
Porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa do seu filho, da sua filha, todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então, todo mundo desesperado, todo mundo angustiado, abatido, triste, por causa dessa situação humilhante, essa situação afrontosa, dessa dor tão imensa. A parte sentimental, ela realmente é uma parte muito dolorosa. Às vezes ela dói mais do que na carne. Você vai tomar uma surra e a perda sentimental, às vezes, ela é bem mais dolorosa do que tomar uma surra. Então, todo mundo aqui é angustiado, todo mundo. Mas o que Davi faz? Ele se fortalece no Senhor. É isso que eu quero te convidar. No meio da tua dor, no meio do teu desespero, da tua angústia, no meio desse problema grave que você está passando, se fortaleça em Deus. Creia em Deus. Que você confie em Deus. Se fortalecer em Deus é se colocar na presença dele, amando, entendendo que tudo tem um motivo. Muitas vezes a gente não entende. Já passei por momentos sentimentais extremamente dolorosos, que até hoje é complicado entender. Mas existem motivos para essas coisas acontecerem. Elas têm um porquê da minha vida, e eu tenho que entender isso, confiar no Senhor, andar com Cristo, e entendendo que em tempo oportuno vai me ser revelado. Algumas coisas, para você ter ideia, até hoje eu não entendo. Eu estou esperando compreender, esperando no Senhor, me fortalecendo nele. E eu sei que em tempo oportuno Ele há de me socorrer. Convido você a fazer a mesma coisa. Confie em Deus. Ele há de te socorrer. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te aqui, o eufode. E trouxe o eufode a Davi, como eu já falei. Essa era uma das formas de consultar. Hoje isso não existe mais porque tem o dom de discernimento. O dom de discernimento é justamente isso aqui. Então hoje você não faz mais isso. Então consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei eu essa tropa, alcançá-lo-ei? E lhe disse: persegue, porque de certo o alcançarás e tu libertarás. Partiu, pois, Davi e ele os 600 homens com que ele se achava, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde pararam, e os que foram atrás. E aqui a narrativa, de fato, ele alcança. Ele consegue, ele fere, ele recupera. É isso que eu quero dizer para você. Se você está aqui nesse vídeo aqui, não é à toa que Deus colocou aqui, provavelmente essa é a palavra de Deus para você. Você vai recuperar os seus sentimentos, você vai recuperar esse relacionamento, você vai recuperar os seus filhos, você vai recuperar essa perda, isso que aconteceu, que é grave, é triste realmente, é uma coisa muito que chega até a desesperar, mas haverá uma restituição. Deus vai fazer com que você receba, com que você restitua. O poder de Deus e a graça dele está sobre a tua história, e por essa palavra aqui eu tenho certeza, que posso dizer confiadamente, de que Deus vai fazer com que você recupere, você vai restituir. A glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Você vai recuperar, você vai sentir de novo, você vai amar de novo, você vai abraçar de novo. Em Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para tudo. E eis que está chegando o tempo de você abraçar de novo, de você recuperar, de ser restituído aquilo que você perdeu. E aconteceu que ele vai lá e fere, aquela coisa maravilhosa. Só que quando ele chega de volta, olha o que acontece, que é interessante. Então, todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, porque nós sabemos que esses homens, eles eram pessoas que eram endividadas, eram pessoas que eram perseguidas pelo rei Saul, então eram pessoas de má índole. Mas estavam lá junto com Davi, com certeza estavam sendo transformados, mas é claro que diante do que está sendo dito aqui, eles ainda estão no processo ainda de se regenerar. Então, o que acontece? Porque quando Davi sai com esses homens, com 600 homens, lembra que é porque aqui a coisa está crescendo, né? Davi começou com 400, com poucos homens, né? Depois passou a ser 400, depois 600, e aqui já é mais de 600. Aqui, então, ele foi com 600 para a guerra, só que restou uma galera que ficou lá, porque com certeza estava muito destruído emocionalmente, não tinha condições de lutar. Então ficou um certo número lá na cidade queimada, né? Então esses homens falam assim, olha o que eles falam. Dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos os despojos que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seu filho e se vá. Então falou assim, já que foi só nós aqui, esse povo ficou aqui chorando, então vamos fazer o seguinte:
Está aqui tua esposa, está aqui teu filho. Agora, o que a gente pegou lá de despojo, o que a gente pegou lá, recuperou lá, é nosso. É nosso. Então agora você pega a tua esposa, pega o teu filho e vai refazer sua vida. Agora tudo que a gente recuperou lá pertence a nós. Só que Davi não diz o contrário. E disse Davi: não farei assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Então Davi ele começa a falar aqui, ó, não vamos fazer isso. Pelo contrário, nós vamos dividir os despojos. Até então, aqui na história de Saul, que é o rei antes de Davi aqui, que Davi ainda não é rei, mas ele vai se tornar. Mas antes de Davi aqui, você vê que Saul, ele só tomava, guerreava só. Agora aqui você vê um Davi que ele dá. Ele não só obtém, mas dá. Eu quero entender que está chegando um tempo na tua vida que Deus vai achar graça de você ter para dar. Eu sei que muitas vezes você quis ajudar, você quis fazer, mas só que você não tem condição. E Deus não achou graça de te dar a condição. Mas por essa palavra aqui eu quero entender que Deus está dizendo para você que Ele vai abençoar você. Essa restituição será tão completa que você agora vai poder ajudar. Você vai ter para dar, você vai ter para socorrer, você vai poder ajudar, estender as mãos, levantar. Esse é o tempo maravilhoso que está se aproximando na tua história. E aí a Bíblia fala que Davi agora é um homem generoso, e ele faz aqui algo que até então o rei de Israel não tinha feito, que é ser caridoso. Então, ele faz isso, ele abençoa, ele entrega a esposa, o filho e reparte aquela riqueza e termina muito bem. Depois de um grande desespero, a noite não dura o tempo todo. Uma hora ela para e vem o sol e brilha. E Deus, apesar de você estar passando por momentos tão difíceis, tão angustiantes, mas está chegando ao fim, você vai cantar o hino da vitória, você vai se alegrar e Deus vai ajudar você. Eu creio que por essa palavra é isso que Deus está querendo dizer para você, que Ele vai te ajudar, você vai recuperar e você vai levantar essa cabeça sua e você vai sair dessa vergonha e vai viver tempos maravilhosos na presença daquele que acha graça em abençoar, aquele que tira o pobre do montouro, da necessidade e põe para se assentar com os príncipes. Eu creio que por essa palavra aqui, Deus há de cumprir isso na tua vida e você está prestes a entrar num tempo de abundância, um tempo maravilhoso na tua vida, um tempo de graça e de misericórdia, onde você vai ver a graça de Deus e as mãos dele sobre a tua história.